saúde. Muitas das vezes nós pensamos assim, meu Deus, tudo errado, tudo errado, está tudo fora do controle. Mas uma só palavra, pedindo que o Senhor faça um renovo na tua vida, que o Senhor faça um renovo na tua casa, na tua saúde, nos teus negócios, no teu ministério. Que o Senhor faça um renovo geral na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Pai, me dá disposição para depender de ti.
dia 27, 28 e 29 deste mês de janeiro, temos o nosso congresso do Ministério de Dança, primeiro congresso do Ministério de Dança. Segundo, ficando velho, esquecendo. Segundo congresso também do Ministério de Dança. Se eu fosse 10 anos mais novo, fazia parte. Eu não aguento mais. Já passou um pouquinho da minha fase. Então nós te convidamos, amém? Dia 27, 28 e 29 agora de janeiro, segundo congresso de dança. Amém? Você que gosta de dançar, esteja procurando a tia Jéssica. Amém? Sábado, dia 8, consagração. Sábado agora, perdão, às 8 horas, consagração. Às 8, de 8 às 11, bazar. Amém? Se não estiver chovendo. Também no sábado, de 15 às 19 horas, ensaio com todo o Ministério de Dança. Lembrando que os juniores cederam o horário deles para o Ministério do Avivamento. Amém? Às 19h30, primeiro encontro geral do Ministério de Louvor, onde trataremos de assuntos referentes ao Ministério de Louvor. Então, sábado às 19h30, neste próximo sábado agora, hoje de amanhã, encontro geral com todo o Ministério de Louvor para tratarem de assuntos a respeito do Ministério de Louvor. Domingo às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, também com café, também escola bíblica para as crianças, amém? E às 19h15, culto de louvor e adoração ao Senhor, culto da família, ministrando a palavra, pastor Luiz Eduardo. Você que deseja fazer um culto em seu lar, nem esteja procurando aí uma Denise, a Taitá, né? Que Deus abençoe. Você que deseja um culto no seu lar, temos vaga para o dia, Márcio. Show. Aí você esteja procurando aquele rapaz bonito aí, sai do lado daquela senhora bonita lá, que é a senhora Denise, para agendar o culto no seu lar. Você que trouxe sua oferta, que trouxe o seu dízimo, coloque sobre os seus pés nessa noite, e segura o teu dízimo, segura a tua oferta. Vamos agradecer a Deus por Deus. Augusto, você trouxe a Bíblia? Fala o Augusto, estava substituído. O pastor Isaías não está presente, que ele está encerrando uma campanha lá na igreja da nossa irmã, lá no Parque Jardim dos Alfineiros, né? E aí ele deixou o Rogério Augusto, falou assim: esse cara me representando. Olha, foi o áudio que eu recebi, não foi não? Então, casamento sábado, que hora que é? Às 15h30? Glória a Deus. E onde vai ser? Vai, Grande Betânia. Os irmãos estejam orando para o missionário, para a missionária irmã Patrícia, o missionário irmã Eduardo, vão estar ali realizando esse casamento em nome de Jesus. Vamos, segura a tua oferta, o teu dízimo, vamos orar, vamos agradecer. Pai, nessa noite nós te damos graça, porque a tua palavra nos orienta a trazer todo o dízimo à casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar nessa noite o ofertante, que o Senhor possa abençoar o dizimista. A tua palavra diz que o Senhor repreenderia o devorador. Por isso nessa noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir a janela do céu sobre a vida, ó Pai querido, do ofertante e do dizimista, e que eles possam colher segundo a tua palavra. Por isso, ó Pai querido, multiplica as nossas sementeiras, Pai querido, aumenta o fruto da nossa justiça. Por amor ao teu nome, Senhor, nessa noite nós ofertamos e dizimamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis trazer em nome de Jesus. Celebra o Rei, exalta o Rei, ó que o Senhor adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei,
missionária Samara Cassiano, nessa noite, estará trazendo a palavra do Senhor para nós, nessa noite. Eu gostaria de pedir ao pastor Eduardo que fizesse oração. Amém. Estende suas mãos. Senhor, nós oramos pela tua serva essa noite. Toma ela em tuas mãos. Que a boca dela seja usada do Senhor. Coloca a sua palavra em seus lábios. Palavras de vida eterna. Palavras de salvação. Palavras que vão fazer diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Cumprimento nossos irmãos também que estão cultuando nos seus lares. Feliz de estar na casa do Senhor. Amém? Feliz porque, embora essa chuva está contínua, nós agradecemos ao Senhor porque nós estamos aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor, levanta a mão. Glória a Deus. Nós temos 1 milhão de motivos para louvar e agradecer o nome desse Deus. Essa campanha, ela é uma campanha muito forte. Às vezes nós não levamos tão a sério os temas que o Senhor dá para o anjo da igreja. E é um tema muito forte, né? É um tema muito... ele vai impactar o mundo espiritual. Mas isso vai depender de mim e de você. Como que nós vamos receber essa palavra, né? Então que os corações estejam cativos ao Senhor, as mentes, que nada venha nos dispersar. Porque às vezes um olhar para o lado, alguma coisa, porque o inimigo ele tenta arrebatar aquilo que Deus tem para nós. E às vezes por uma coisa inocente nós acabamos perdendo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus. Primeiro em Gênesis 21, a partir do verso 29. Amém? Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueira em Berseba. Agora a gente vai pular. Agora nós vamos lá para o capítulo 26. Nós vamos estar lendo alguns versículos, amém? Glória a Deus por isso. 26, verso 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora nós vamos lá no verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso lhe entulharam todos os postos que o
aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de seu pai, porque os filisteus lhe haviam entulhado depois de sua morte. E lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto. Cavaram seus servos Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa dele contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Por esse não contenderam, chamou ali Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos lhe abriram ali o poço. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Um salve de palmas para o Senhor. O céu se alegra com o louvor da igreja, com as palmas da igreja, amém? Esse tema que foi dado é uma história, por alguns, até bem conhecida, né? Vai falar dos poços que Isaque cavou. Isaque era filho de Abraão com Sara, era filho da promessa de Deus com Sara. Embora Abraão tivesse outros filhos, não seriam deles que sairia o cumprimento da promessa de Deus, né? Que ele instituiria nações. Os outros também, mas sobre Isaque estava a promessa, né? O filho do riso, a primícia de Deus para Isaque. Nós sabemos que quando ele recebeu a promessa, Sara já estava de idade, possibilitada de gerar, mas as coisas de Deus, elas são assim mesmo. É dentro do improvável que Deus faz a gente provar o melhor dessa terra. É dentro da dificuldade que Deus faz a gente crescer, porque ninguém cresce na zona de conforto. E a Bíblia vai nos dizer que Isaque passa por algumas coisas bem parecidas com o que o seu pai havia passado. Inclusive a crise que havia naquele tempo, de fome. E eu comecei a ler sobre o poço que Isaque cavou depois e colocou o mesmo nome. Por que eu li essa primeira parte? Porque Abraão chamou Abimeleque. Abimeleque era o governo daquele tempo, é como Faraó, não era um nome, era um governo, né? Era uma autoridade. E naquele tempo, a terra que não tinha poço era conhecida como terra que não tinha dono. Então Abraão vê aquela terra sem poço e fala: eu vou cavar poço aqui, então eu passo aqui ser dono dessas terras. E ter poço num tempo de crise é algo de Deus mesmo, porque imagina a água no deserto, é fonte de renda. E a Bíblia vai nos dizer que ele cresceu. Então ele chama ali Abimeleque e fala com ele: essas terras aqui são minhas, faz um tratado com ele, que você não vai entulhar os meus postos. Pega 7 cordeiras, né? Faz um trato com ele, e ele fala assim: por essas 7 cordeiras é um juramento que você vai me fazer, eu te entrego 7 cordeiras, você faz um juramento que não vai entulhar os meus postos. Só que Abraão veio a morrer. E com isso, Isaque dá continuidade. Abraão sendo morto, Abimeleque vem e entulha os postos de Abraão. Só que Abraão estava debaixo de uma promessa abraâmica de crescer e de multiplicar. Nós também estamos debaixo dessa bênção de crescer e multiplicar, né? Cavar poços naquele tempo não era nada fácil.
satélites, hoje tem tudo. Você pode cavar poço, você consegue detectar se ali tem lençóis d'água e enfim. Mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo, acredito eu, que ele ia pela direção do Espírito Santo de Deus, porque aonde ele colocava a mão, ele abençoava. Ele estava debaixo daquela bênção, né? Crescer, multiplicar, ser de forte e fecundo. E eu quero dizer para você nessa noite que essa bênção da multiplicação está sobre mim e sobre você. Que aonde nós colocarmos as nossas mãos, nós seremos abençoados. Você pode estar plantado numa terra boa, mas se a bênção está sobre você, você vai transformar aquela terra, mas aquela terra não te transforma. Você pode trabalhar numa empresa, você pode começar de uma forma pequena, logo o Senhor está de olho em você, você vai se destacar, você vai crescer, porque existe em você um diferencial. Porque nós nascemos para fazer a diferença no meio dos iguais. Nós nascemos para ser diferentes, mas no meio dos iguais. E nós somos observados em todo o tempo. E as pessoas que estão à nossa volta, elas observam que nós somos procurados por alguma razão, que nós somos citados por alguma razão. E não foi diferente na vida de Isaac. Isaac chega naquela terra, cometeu também o mesmo erro que o pai dele, quando ele falou que Rebeca era sua irmã. Aí eu vejo que o medo e o erro, ele nos acompanha. Mas há também a coragem, a fé, a força e a determinação também nos acompanha. A diferença é, eu me recuo diante do medo ou eu avanço? Ter medo todo mundo tem, mas não é normal quando o medo te paralisa. E por conta disso ele comete o mesmo erro quando fala que Rebeca é sua mãe, é sua irmã. Porém Abimeleque viu que ela não era irmã, que ela era esposa. E ele chega perto dele e fala assim: você vai trazer um juízo para nós. E diz para ele: ninguém vai colocar a mão na sua esposa. E assim foi. E a Bíblia vai nos dizer que Isaac ele começa a prosperar. E ele começa a cavar poço ali naquele lugar. E ele vai ficando rico. Ele vai tendo posses, ele vai tendo bois, ele vai tendo criação, ele vai tendo servos trabalhando para ele. E a Bíblia vai nos dizer que Abimeleque começa a contender com ele. E a sentir o quê? A Bíblia cita aqui inveja dele. Ei, quando nós começamos a crescer, a gente precisa se preparar para tomar pedrada. Porque a árvore que não dá fruto não toma pedrada. Quando você começa a se posicionar e começa a se destacar, você vai receber afronta sim. Porque é assim desde aquele tempo. Só que Isaac também era um homem de paz, era um homem que confiava no Deus vivo. Esse Deus que nós estamos servindo ele não mudou, ele é o mesmo hoje, sempre. Eu vou passar, mas o nosso Deus ele não passa. Nós vamos passar, mas essa palavra aqui ela vai permanecer. E se essa bênção estava lá em Gênesis, com certeza ela nos acompanha. E nós precisamos tomar propriedade disso. Muitas das vezes cruzamos os nossos braços diante da dificuldade, nos curvamos diante de uma guerra, nos curvamos diante de uma luta, mas nós precisamos entender que quando os nossos joelhos estiverem dobrados, a nossa espada estará de pé, porque quem nos sustenta é o Senhor. Isaac era um homem de paz, e a Bíblia vai nos dizer que quando ele cava o primeiro poço, vem lá e entulha. Olha só, quantas das vezes na nossa vida, na nossa trajetória, a gente vem com uma bomba de fogo e vem uma pessoa e joga um balde de água fria em cima de nós. Infelizmente, a gente tende a desanimar. Mas isso não é o exemplo que Isaac nos deixou. Ele largou para lá, ele foi, ele deixou. Mas ele não desanimou, ele procurou uma outra terra. Embora cada poço que ele cavava tinha um significado, eu vou estar falando dele daqui a pouco. Ele deixava aquilo lá até ficar, então fica. Ele
completamos e ter que construir de novo. E cavar poço não era fácil, como eu já disse. Porque quando a gente é mais jovem, a gente consegue as coisas com mais facilidade, mas a gente vai chegando na faixa etária dos 40, a gente já não tem mais o mesmo vigor. Então vamos trazer para os dias de hoje. De repente você construiu uma casa e perdeu. Aí com 40 anos você já não tem mais o mesmo vigor. Você já começa mais devagar. Aí passa-se 20 anos, com 60, muito menos. O organismo da gente sente o passar dos anos. E ele cavava poço e ia lá e embrulhava. E ele deixava para lá. E ele cavava outro poço, colocava nome e ele deixava para lá. O primeiro se chamava Ezeque. Vou estar lendo para vocês aqui o que significa Ezeque. Confusão e contenda. Ele cavou o poço mediante a inveja e a perseguição de Abimeleque. Ele trouxe para ele inveja. Ei, quando você está cavando um poço, ninguém vai lá para poder te ajudar. Mas quando você está bebendo da água do teu poço, meu irmão, nem que seja com um copinho, alguém chega. Porque ninguém chega na hora do plantio, chega na hora da colheita. Na hora do plantio, ninguém vai cavar terra com você, não. Mas na hora da colheita, vai lá para desfrutar os frutos. É desse jeito. Mas ele largou a confusão, que foi o primeiro poço. Ele deixou de lado tudo aquilo que podia acarretar cargas para ele. Ele deixou para lá tudo aquilo que podia trazer consequência para a vida dele. Talvez você fala assim: ah, mas se fosse comigo, eu já ia desembanhar a espada, né? E ia lutar com as minhas próprias mãos. Arregaça a manga e quer lutar do nosso jeito. Mas Isaac era um homem que ele conhecia Deus. Ele cresceu. Ele sabe que ele é filho de uma promessa. E que através dele ia nascer gerações. E era uma responsabilidade muito grande. Porque quando Deus ele faz a promessa para Abraão, ele cumpre a promessa em Isaac. Da mesma forma que quando Abraão leva Isaac lá no Monte Moriá para sacrificar o menino, Deus não estava querendo Isaac. Deus estava querendo entender o coração de Abraão. E Abraão não negou aquilo que Deus pediu. Aí chega num determinado ponto que é na hora de entulhar os poços que Abraão havia cavado. No tempo de Isaac, o poço está entulhado. Aí naquele momento Deus está provando Isaac. E para ele seria uma afronta. Porque aquilo ali era uma lembrança do pai, uma memória do pai. Tinha que no mínimo ter um pouco de respeito. Mas ele deixa para lá. Ele larga ele. Aí ele vem cá no segundo poço e coloca o nome de Sitna, que quer dizer ódio. Mais uma vez, os filisteus, que era uma pedra no sapato dos crentes, vai contender. E começa a falar: essa terra é nossa, essa terra não te pertence, isso aí é meu. Porque tem coisa, gente, que não tem dono, mas quando alguém coloca a mão, todo mundo é dono. E ele coloca ali o nome de Sitna, que quer dizer ódio. Mais uma vez, Isaac se levanta, larga aquilo para lá e vai deixando o ódio para trás. Eu não estou aqui para semear discórdia, eu não estou aqui para gerar ódio no coração de ninguém. Eu vou tocar a minha vida porque sobre mim há uma promessa. Eu prosperarei. Eu prosperarei, eu multiplicarei, porque há uma promessa sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, e a minha descendência também está debaixo dessa promessa. Porque quando os nossos pais, os nossos avós oraram por nós, eles estavam debaixo dessa promessa. Então, se você hoje tomar a decisão e se posicionar, os seus netos, os seus filhos, os filhos dos seus filhos também seguirão o seu caminho, porque nós estamos debaixo de uma aliança. E Deus fez uma aliança com Abraão, sim. Deus fez uma aliança imutável. E Ele cumpriu a promessa. Ele
prosperar. Em tudo aquilo que nós fizermos. Existem coisas que você vai construir, mas que você vai ter que deixar para trás, então deixa. Se é ordem de Deus, deixa. Porque Deus sabe do sim e do não. Ele sabe do agora e do depois. Ele é um Deus que vê além. Talvez aquilo vai acarretar algo para a sua vida. Mais para frente, Isaac ele vai colher o fruto de tudo aquilo que ele deixou. Porque não importa onde ele ia, a bênção estava sobre ele. E se a bênção está sobre nós, elas correrão atrás de nós. Foi com o gancho da palavra de domingo, em Deuteronômio 28. Se a bênção está sobre nós, elas nos acompanharão. Se nós formos obedientes. E se você está andando, a bênção está andando atrás de você. Se você está caminhando, a bênção está andando atrás de você. Agora, se você parar, em todo o tempo, a bênção está correndo atrás de você. A bênção, você em movimento, a bênção também está em movimento. Mas se eu parar, para onde que ela vai? Se ela anda atrás de mim. A bênção está em movimento, elas correrão atrás de nós. Você talvez saia da sua empresa e você tem um apego por causa da sua empresa, você tem carinho, muitos anos lá. Mas se Deus te tirar dali e te levar para um outro lugar, você também vai prosperar e vai prosperar pela terra também. Porque a bênção está sobre você, não está sobre o lugar. Talvez você pode chegar numa empresa falida. E você é crente, eu sei que você é crente e é corajoso, amém? Você chega naquele lugar, você já arruma um cantinho discreto e já começa a orar. Ali Deus já começa a fazer um movimento no mundo espiritual. Ali Deus já começa a fazer um movimento que a gente não vê. Começa a mudar a atmosfera daquele lugar. O negócio começa a crescer, começa a prosperar. Alguém vai falar com você, às vezes o dia que você entrou, alguma coisa mudou e eu não sei o que. É Deus operando através de você. É Deus operando através de nós. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E ele vai não desanimar, talvez entristecido. O desânimo ele vem mesmo. Ele vem. A gente fala que não vem, a gente está sendo, né, incoerente. Imagina você cavando um poço, vem alguém e entulha. Imagina você construindo, vem alguém e entulha. Imagina os seus sonhos, vem alguém e entulha. Porque o poço aqui pode ser o seu sonho, pode ser uma faculdade, pode ser o seu casamento. Eu não sei. Quantos de nós já tivemos os nossos poços entulhados? Quantos de nós já deixamos coisas para trás? Mas nós nos desapegamos da matéria e nos apegamos naquilo que realmente nos traz alegria. Porque a palavra de Deus fala: olha, não olhar para as coisas que para trás ficaram, olha para aquilo que te dá esperança. Amém? E a Bíblia vai nos dizer que o terceiro poço se chama Reobote, lugar de expansão, alargado, né? Talvez um lugar de conforto, vamos dizer assim, um lugar de conforto, né? Agora eu cavei um poço, coloquei o nome de Reobote, lugar de conforto. É muito perigoso quando a gente está num lugar muito confortável. Sabe por quê? Porque no lugar de conforto ninguém ora. No lugar de conforto ninguém busca. No lugar de conforto ninguém clama, ninguém adora, ninguém ora, ninguém clama, ninguém pede, ninguém chora. É por isso que muitas das vezes nós entramos em dificuldade. Porque é apertando o nosso calo que a gente tira o sapato. E sabe o que significa tirar o sapato? É se despir de todo o nosso eu, de toda a nossa vontade e deixar o Deus agir. E quando a gente deixa Deus agir, que a gente descalça os nossos sapatos, Deus começa a trabalhar em mim e em você. Por isso que é perigoso, por isso que nem sempre nós estamos numa situação confortável, num tempo bom, num tempo de verão. Quando a gente está na contramão do adversário das nossas almas, é difícil, mas traz conforto ao nosso coração.
Porque as lutas, as provações, elas nos fazem crescer. Elas nos fazem provar quem é o Deus que nós servimos. Elas nos fazem desfrutar no melhor de Deus. A tribulação e a luta, ela extrai em nós um tempo de oração inigualável. Por quê? Porque é nesse tempo que você vai ver a mão de Deus agir. É nesse tempo. E ele vai lá naquele lugar de expansão e vem um quarto. Eu quero falar do quarto. O quarto tem o mesmo nome que Abraão havia colocado. Ele cavou poços, foi tirado dele, cavou de novo. Mas aí eu fico perguntando assim, mas por que ele cavou e tomaram que era dele? Por que ele fez? Por que a gente faz tanta coisa e é tirado? Por que a gente quer realizar tanta coisa e não acontece? Porque no quarto poço foi o momento que ele levantou o altar. Não adianta cavar poço se não tiver altar de pé. Não adianta ter projeto se não levantar altar primeiro. Não adianta fazer plano se você não está colocando em oração. Não adianta você querer montar uma empresa, um negócio, se antes você não consagrou ao Senhor. Levante o altar para que os seus poços permaneçam com água, porque a bênção está sobre você. Se você levanta o altar, os lençóis d'água te acompanharão. Os pássaros, eles procuram refresco, porque os pássaros sentem calor. Me falaram uma vez que era para observar aonde os pássaros buscam refresco, onde os pássaros buscam refrescar-se. Aí falaram comigo assim: se você vê um pássaro se refrescando em algum lugar que não seja debaixo de uma árvore, talvez ali tenha lençóis d'água. Então a gente vai olhando, vai observando. Naquele tempo não tinha o que tem hoje. Algum critério tinha que ter. E esse critério só podia ser o céu que dava, porque não tinha como ele saber, não tinha internet naquela época. Era sob direção de Deus. Não tem como você construir nada na sua vida sem antes você construir um altar. O altar sou eu e você. O altar somos nós. E o altar, ele precisa estar limpo. O altar, ele precisa ter alicerce. O altar precisa sustentar. Precisa ter base. Como que você vai ficar com um poço aberto? Como que você vai sustentar algo? Levante primeiro um altar. Antes de qualquer coisa na sua vida, levante primeiro o altar. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando ele cava esse poço, ele está conversando com Abimeleque. Porque essa atitude de Isaac chamou a atenção de Abimeleque. Talvez a dificuldade que é gerada em nós, talvez não é um juízo que está sobre nós, mas é para Deus trabalhar na vida de alguém que está à nossa volta. Porque como que a pessoa vai ver o Deus que você serve? Não é olhando para você? É olhando para você. Entenda. Quando o gigante apareceu para Davi, não foi para castigar Davi, mas foi para promover Davi. A partir daí, Davi passou a ser conhecido como um menino pequeno, mas corajoso. Ele não colocou a armadura porque ele não aguentava o peso da armadura. Ele foi com as armas que ele tem, que ele tinha. Então imagina comigo. Com 7, ele estava ali, ele estava conversando com Abimeleque. Porque o Ruabode não tinha dado água. E ele deve ter pensado assim: nossa, cavei, entulharam meus poços, entulharam o poço do meu pai. Chega uma hora que não tem água. Quando tudo está bem, quando tudo que a gente faz dá certo, é glória, é levar lá abaixo, ele canta para tudo enquanto é lado, é tudo.
Mas e quando você tenta fazer alguma coisa e não dá certo? Outro perigo na nossa vida. Quando tudo está dando certo, fica de olho porque alguma coisa de errado tem. Ele está lá conversando com Abimeleque, tentando, né? Abimeleque chama ele, fala com ele, porque os filisteus reconheceram quem era o Deus de Isaac. As pessoas precisam reconhecer quem é o Deus que você serve. Mas é através de mim e de você. É através das nossas atitudes. É através da coragem que nós carregamos. Caiu, levanta. Está abatido. Eu entendo em fases da nossa vida. Mas quantas vezes a gente está cavando o poço da madrugada ali, ó Senhor, em nome de Jesus. Você vai orando, você está cavando o poço. Uma hora, irmãos, nós vamos beber água do nosso próprio poço. É porque as pessoas estão tão acomodadas na oração que já chega perto das pessoas. Ora por mim. Vocês oram por mim? Aqui, vocês vão no monte, ora por mim. Aí está lá o povo buscando no monte, os bonitos estão no monte de coberta. Como que quer beber água no próprio poço desse jeito? Tem que ter esforço, tem que ter renúncia. A gente quer tanta coisa, mas não renuncia. A gente quer ter tudo do bom e do melhor, mas não renuncia. Não renuncia o nosso tempo. Não renuncia, não se consagra, não busca, não ora, não lê. E aí a gente vê alguém fluindo nas águas do Espírito. A gente tem que olhar o poço de quem está fluindo. O poço de quem está fluindo. Querendo beber água do poço dos outros. Vamos beber água do nosso próprio poço. Vamos cavar poço da madrugada. Vamos buscar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos orar. Às vezes buscamos muito conhecimento. E o que a gente tem feito com esse conhecimento que a gente está buscando? Buscando, querendo tanta coisa. E às vezes não temos é nada. Porque se a gente não tiver a mão de Deus sobre nós, o que a gente tem na matéria não serve para nada. Eu vou beber água no meu próprio poço. Bate no seu peito e fala assim: eu vou beber água no meu próprio poço. Eu vou beber água. Vocês estão muito sem coragem para quem quer beber água no próprio poço. Nossa, isso não está assustando nem. Eu não vou beber. Sem coragem para dizer que eu vou beber água no meu próprio poço. Se você não tem coragem de bater no peito, vai ter coragem para cavar poço? Ei, somos um povo de Deus, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A graça do encorajamento, virtude do Espírito Santo de Deus. Vamos olhar para aquela mulher do fluxo de sangue. Se aquela mulher não tivesse corrido atrás da cura, a cura não tinha vindo até ela. Se já não tivesse gritado para ir lá ver com a filha dele não teria sido curada. Deus, Ele é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e esperamos. Nós estamos num lugar de adoração e muitas das vezes não adoramos. Nós estamos num lugar de consagração. Quando chegar um dia, a gente vai falar assim: nossa, por que eu não adorei mais? Por que eu não busquei mais? Por que eu não glorifiquei mais? Por que eu não me entreguei mais? Porque hoje a gente está aqui na casa do Senhor. Vai chegar um tempo, irmãos, nós não vamos ter mais essa liberdade. Aí você pensa assim: daqui uns 20 anos talvez eu nem vou estar aqui mais. A minha tia está ali. O tempo que ela achou que não ia chegar, ela já está vivendo esse tempo. E as coisas estão se estreitando e vão se estreitar mais. E todo o tempo que nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos nos entregar. Porque é um tempo de grande dificuldade. É tempo que o inimigo está às espreitas, entulhando os nossos poços, querendo tirar aquilo que nós já conquistamos, que é a nossa liberdade de falar do Evangelho, é a nossa liberdade de pregar a palavra, é a nossa liberdade de estar fazendo uma visita na casa do irmão. Isso tudo vai acabar. Vai acabar. E esse tempo a gente precisa de aproveitar.
Então eu quero dizer para você nessa noite: quando você cava poço, você encontra água. Quando você cava poço, você encontra água. Quando você cava poço, você encontra água. E se tem água, tem fonte. E se tem fonte, tem Cristo. É a água da vida, a água purificadora. A água purificadora que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Se você está cavando poço, uma hora você vai encontrar água. E na hora que a água começar a brotar, vai estar sobre você. A água vai brotar de tudo enquanto é lado, vai borbulhar. A água vai borbulhar. Você vai olhar de um lado, vai olhar do outro, você vai se inundar. Porque vai transbordar. Existe recompensa para quem se esforça. Existe recompensa para quem obedece. Isaac era obediente, não vai para o Egito, fica em Gerar. E ele obedeceu, e houve graça sobre ele por essa obediência e pela fidelidade. E o Senhor, cada vez que ele cavava poço, cada dificuldade que ele tinha, ele falava assim: nossa, mas eu estou cavando mais um, nossa, mas eu estou tentando de novo, nossa, mas mais uma vez. E ele ouvia a voz de Deus falando assim: ei, seja forte e corajoso, eu te multiplicarei, te abençoarei, não temas, porque eu sou contigo. Eu tenho uma aliança, reafirmo a aliança que eu tenho contigo. E você aleluia! Glória a Deus! Hoje é dia de renovação de aliança. Talvez você está frio espiritual, não sei. Talvez você precisa de um renovo. Eu preciso de renovo todo dia. Nós estamos vivendo num tempo que o cansaço tem nos tirado as forças. Talvez você está desanimado, desencorajado, não sei. Mas hoje é dia de você polir essa aliança. Se tem alguém tentando te destruir, te perseguindo, levantando calúnias contra você, entulhando seus postos, querendo destruir tudo aquilo que você construiu, lembra da aliança que Deus fez lá atrás. Hoje é dia de você renovar a sua aliança. Saia desse esfriamento espiritual, saia dessa falta de coragem, saia dessa fé enfraquecida. Isso nós somos acometidos disso todos os dias, irmãos. Não estou falando que é algo que não acontece. A palavra de Deus fala que sobrevém ao ímpio, sobrevém ao justo. Mas eu quero dizer para você: lembra todo o tempo dessa aliança. Lembra todo o tempo dessa aliança e não se esqueça. Porque aonde você for, as bênçãos do Senhor te acompanharão, sendo tu e eu obediente à palavra de Deus. Se atentamente ouvir a tua palavra e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Você vai beber água do seu próprio poço, amém? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh Deus. Isaac não só perseverava a matéria, ele perseverava a sua herança, mas muito mais do que isso, ele perseverava a sua fé, a sua credibilidade naquilo que foi dito da boca do próprio Deus. Aleluia, Jesus. Oh, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória, glória. O Senhor nunca falha. O Senhor nunca falha. Não é homem para que viva e nem filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Declare.
Mas Deus, que possamos ver com os olhos da fé. Ló, Pai querido, olhou para Campina de Moab. Ló olhou, Senhor, em direção de Sodoma e Gomorra. Ele viu um campo verde, Pai querido. Mas nessa noite, Pai querido, nos dá os olhos de Abraão. Nos dê a visão de Abraão. Nos dê a fé de Abraão. Abraão preferiu confiar e aguardar em Ti, Jesus. Abraão preferiu aguardar na promessa. Ou seja, ele preferiu aguardar na Tua palavra. Porque o Deus que prometeu para Abraão é um Deus que não mente. Por isso, nessa noite, Pai querido, que nós possamos receber do Senhor o renovo na fé. Para acreditar que aquilo que o Senhor nos prometeu não demora. Que aquilo que o Senhor nos prometeu não cai por
Jesus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Talvez você esqueceu da promessa, mas Jesus não esqueceu. Ora essa noite e fala assim: Senhor, me faz lembrar das tuas promessas. E eu fico lembrando, Deus, quando ela falou do altar ali, eu lembrei da promessa de Deus. Oh Deus, minha casa é um altar. Eu sou um altar, a minha esposa é um altar, a minha filha é um altar, meu filho Luiz é um altar, minha filha Ludmila é um altar. Porque cada dia eu lembro direitinho as promessas que Deus me fez. Eu sempre declaro, Deus me fez lembrar. Volte a declarar que meus filhos, sua casa é um altar. Altar é muita coisa. Uma das coisas que o altar é o lugar de escape, é o lugar de salvação. E eu te convido, nunca saia do altar. Coloque a mão sobre o coração. Deus, nós te agradecemos essa noite. Os cavadores de poços que aqui romperam, aqueles que estão em casa. Estamos aqui, ó Pai querido, nesse segundo elo de cavadores de poços. Nós estamos aqui, ó Pai querido, te pedindo que o Senhor nos ajude. Talvez alguém aqui, ó Pai querido, está com seus poços da alegria entulhados, com o poço da esperança entulhado, com o poços, ó Pai querido, da paz entulhado. Talvez alguém aqui, ó Pai, está com os poços da prosperidade, da saúde entulhado. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de renovo. E ao dar a Ele, ó Pai querido, a direção, ao dar a ela a direção, vão cavar novos poços. Porque a palavra que Deus tem colocado no meu coração para ministrar sobre poços, não vou ministrar somente uma parte. Para de se preocupar com os recursos. Vai mais adiante, porque ali é o lugar de cavar novamente. Abraão e Isaac sempre foram mais adiante e cavaram novamente. Podem entulhar, mas continua cavando. Podem entulhar, continua cavando. Porque o dia que Deus te der água viva, não há homem na terra, não há demônio no inferno que te impeça de viver essa água. Por isso, nessa noite, Deus, nós te agradecemos e te pedimos ferramentas, força, para acabar os nossos poços. E sabemos que o Senhor tem preparado para a tua igreja coisas grandes. Por isso que a tua graça, a tua consolação do teu Santo Espírito esteja com a tua igreja, não só aqui, não só agora, mas para tudo sempre. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Está terminado em nome